Sorriso da Luz, anomia. Hoje vamos abordar um assunto que requer um pouco de atenção e ao mesmo tempo é motivador, eu diria, sinceramente. A gente sabe que na vida não tem régua, né? Não tem uma métrica que eu possa usar tanto para a minha quanto para a sua. É claro que a gente pode ficar aqui discutindo horas sobre ética, sobre moral, que são discussões pertinentes, né? Mas nem sempre existe uma regra que valha tanto para mim quanto para você no que diz respeito às ações que nós tomamos ao longo da vida, né? Talvez nossas vidas tenham propósitos diferentes. Mas será que existe propósito na vida? O que eu chamo de propósito, né? Será que existe algo que me impulsiona, ainda que silenciosamente, e é uma voz que me fala e eu sei que ela está lá? Uhum. Então, você sabe que esse tema que nós hoje estamos abordando, que seria a anomia de eu achar que vim a esse planeta a passeio, né? Sim. Eu uso sempre uso de forma brincadeira, porque logo que eu comecei a trabalhar a minha vida profissional, eu conheci um rapaz, na época muito jovem, eu também era jovem, tinha 20 e poucos anos. E ele era mais novo que eu, de 17, 18 anos. E ele era o office boy do laboratório onde eu trabalhava. E ele era um sujeito bem assim, descolado, meio louco, não se preocupava muito com as coisas, né? E quando a gente chamava ele, escuta, vamos lá, ele sempre falava o seguinte: eu vim a passeio e não a negócio. Né? Ele sempre, né, e saía dando risada e tal, e isso me marcou. Me marcou porque quando ele completou 18 anos, apareceu um nódulo em um... 18 anos? Com 18 anos de idade, apareceu um nódulo em uma mama, e em 3 meses ele faleceu. Foi um câncer assim, fulminante. Então acho que ele tinha, de certa forma, ele tinha razão, que ele veio a passeio, porque veio por um curto espaço de tempo, né? Era um cara muito diferente do resto, né? Mas ele me deixou esse conhecimento, essa sabedoria, né? De dizer assim, existe essa questão de vir a passeio ou vir a trabalho, né? Então, qual é a função? Temos uma função, né? É a grande questão. A anomia dentro do conceito de buscadores de conhecimento, de expansão de consciência, é achar que eu vim a passeio. Pode haver um caso ou outro, que são casos muito específicos, né? Que a espiritualidade nos coloca aqui por algo muito específico. Mesmo assim, há uma função escondida, né? Embora ele ache que veio a passeio, mas são uma passagem muito curta, né? Mas é uma anomia grande achar que eu não tenho responsabilidade nenhuma, que eu vim aqui simplesmente a curtir. E tem um outro lado aí também, talvez, que é o oposto, que é eu tenho uma missão a cumprir. Exatamente. É o outro lado da moeda. É outra anomia, achar que eu sou especial. Isso, exatamente. E que eu vim aqui com uma missão de... que geralmente quem pensa assim são grandes propósitos, né? Tipo um Cristo, né? É interessante isso, é verdade. São os dois extremos, né? Mas enfim, o tema de hoje, essa questão do propósito de vida, o não propósito, né? Me leva a pensar que muitos anos atrás a gente estudava a questão dos sistemas, né? E todo sistema, né, que a gente define sistema como um conjunto de elementos, né, que estão integrados para um propósito, né? Todo sistema ele tem um propósito, mas na verdade são 2 propósitos. Ele tem um propósito de servir o meio e um propósito de se autopreservar. Então são 2 forças, né? Então veja para você, por exemplo, uma árvore, né? Uma árvore tem um propósito muito claro,
Não podemos enxergar uma árvore como um sistema, né? Sim, claro. Individual, só que ele tem uma força, né? Que chama integrativa, que é a função que ele tem para com o meio, né? Que é purificar, né? Eliminar o CO2, né? Mas ele também tem uma função para com ele, de se manter vivo, que é se alimentar, né? Receber a fotossíntese, receber o sol, né? Se autopreservar para poder fazer a função dele. Então a gente fala, todo sistema ele tem duas forças, uma integrativa que a conecta com o meio e uma autoafirmativa que o faz com que ele esteja, né, funcionando em bom estado. Muito bem. Quando a gente vê sistemas grandes, complexos, como um sistema de transporte coletivo, por exemplo, são sistemas enormes, né, compostos de muitos elementos, né, e você começa a pensar assim, qual é a função desse sistema? Ele ajudar o ser humano a se movimentar de um lado para o outro. Essa é a parte externa, a integrativa. A autoafirmativa, ele ter carros suficientes, ter peças de manutenção, ter combustível, ter pessoas que se preocupem com a logística, com os percursos. É um trabalho enorme, né, para ele se manter funcionando. Mas você pensa sempre em dois vetores, o que ele fornece e o que ele executa internamente para estar funcionando. Guardadas as proporções, qualquer sistema vai obedecer essa lógica, né? Exatamente. Aí você chega ao ser humano. Nós também podemos nos olhar como um sistema, não é? Então, minha pele limita esse sistema e eu tenho toda a minha parte interna e minha parte externa. Muito bem. Olhando esse ser humano, eu posso te dizer assim, puxa vida, existem níveis de consciência. Tem aquele ser humano que tem uma postura básica de consciência e que ele acha que ele veio para usufruir do que tem aqui. Então, ele não quer trabalhar, ele quer simplesmente dar vazão a seus pulsos egóicos, né? E achar que o mundo serve ele, né? E ele se serve do mundo, e ponto final. Seria o nível mais básico, né, do ser humano. Ele toma tudo, se alimenta e acha que não tem responsabilidade nenhuma para com nada. Né? Se você sobe um pouquinho nesse nível de consciência, você vai encontrar já o ser humano que se vê dentro do conceito sistema humanidade, que eu tenho uma função, então tenho que desenvolver habilidades para desempenhar um papel dentro desse sistema humanidade, uma profissão. Então nasce o quê? Uma responsabilidade, nasce um propósito de eu contribuir com o sistema, com o macrosistema. Ao mesmo tempo, eu tenho que manter minha saúde, ou seja, todo o meu a força autoafirmativa para me manter são, sadio, para cumprir meu propósito. Seja um médico, seja um engenheiro, seja um motorista de ônibus, seja quem for. Percebe? É outro nível de consciência. Subindo mais um pouco esse nível de consciência, já um nível se entendendo um pouco mais como somos. Né? Porque esse segundo nível de consciência que eu me referi, a pessoa não sabe muito a sua estrutura. Né? Se é energia, se é uma consciência, o que é ego, o que é consciência, enfim. Né? A gente não se conhece. Mas subindo um pouquinho para outro patamar de consciência, quando a pessoa começa a se ver como um ser espiritual, como algo mais do que apenas um ser humano comum, e começa a buscar outras referências, né? Entende que tem uma consciência, que tem uma estrutura egóica, começa a analisar seus comportamentos, né? E começa a buscar outros propósitos diferentes àquele apenas para contribuir com a sociedade. Você sabe que você falando dessa maneira, eu refleti sobre um ponto que é
Se eu tiver lançar um olhar espiritual sobre a questão, talvez a grande questão da espiritualidade seja essa, que eu posso nomeá-la de egoísmo e caridade, por exemplo, né? Porque o que eu noto é que a sociedade, de uma certa maneira, ela nos empurra para dentro, ela faz você ficar fechado, seja através da violência, seja através da internet, não importa, né? As relações profissionais de trabalho, toda a nossa sociedade ela acaba te empurrando para dentro dela mesma. A gente tem, claro, existem exceções dentro da própria sociedade, mas são poucos os movimentos que promovem essa exteriorização, esse contato de realmente eu perceber o próximo. E aí vem a espiritualidade e ela começa a falar que se eu ficar vivendo para dentro de mim mesmo, não vai levar muito a lugar algum, né? Deve haver necessariamente um contato externo, né? Que no cristianismo a gente vai chamar de caridade, né? É interessante isso, porque quando eu falo em interno e externo, eu não estou falando que na meditação não há externo, né? Porque posso falar, então se eu ficar sentado meditando, eu estou só para dentro, não importa. Não é verdade isso. Você se volta para dentro para melhorar a tua conexão para o externo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando o buscador começa a entender sua estrutura, né, que ele é mais do que apenas um ser egoico, né, e começa a buscar outras referências, ele começa a olhar seus comportamentos externos e a verificar que esse comportamento não está de acordo com preceitos que ele busca na sua consciência. Sim. Né? Ele desenvolve elementos através da meditação, através do raciocínio, né? Elementos comportamentais de ética, por exemplo, de moral, né? E vê que seus comportamentos não estão de acordo. Sim. Começa a perceber de que reações que ele tem, veja, eu estou reagindo a um estímulo externo com raiva. E começa a perceber de que ele não deve reagir e se responder. A diferença entre reagir, que não é consciente, e responder de forma consciente. Quando eu respondo a um estímulo externo, eu faço com minha consciência presente. Então aí a meditação, eu fiz questão de citar, porque dá a impressão que um é fora, é dentro, um serve, outro não, né? Mas é exatamente isso que você acabou de colocar. Eu posso falar que ela ajuda a lustrar um pouco mais as nossas relações, né? E transformar as nossas relações talvez em um propósito, né? Porque ter propósito de vida não necessariamente é você achar que você vai resolver o problema do analfabetismo do Brasil. Pode ser isso também, seria muito bom se conseguisse. Mas a gente enxerga sempre como assim, o que vai ser, qual é o meu propósito, então eu tenho que fazer tal coisa. Muitas vezes não. Muitas vezes é você falar bom dia. Sem dúvida. Né? Você cumprimentar o cara que passou do seu lado e que não necessariamente tem o mesmo cargo que você, e que você não sabe nem quem é, nem olha para ele porque ele não tem o mesmo cargo. É você respeitar a pessoa que está ao seu lado, né? Então, muitas vezes esse propósito, ele passa por uma estrutura como essa. Então, exatamente é aí que eu queria chegar, que à medida que você vai subindo no nível de consciência que estamos falando, de você se enxergar como apenas um sistema conectado a uma sociedade, de você se enxergar como um indivíduo espiritual, né? Onde você busca o quê? Porque, veja, tudo que nos rodeia, tudo que está ao nosso redor, é impermanente. Então, eu te pergunto assim, o que é o único permanente? Precisamos pensar, o único que vai continuar? A matéria toda, ela é impermanente. Não é? Só tem um elemento que é permanente, que é a nossa consciência. Mas dentro da consciência existe algo maior, que é o conhecimento, que é a sabedoria, e que é a conexão com o Criador. Consciência portadora, né? Pois é. Então, a grande missão
O grande propósito nosso é ir a esse encontro. E para chegar nesse encontro só tem um caminho, que é o caminho de ir nos conectar com nossa própria essência, né? Através do quê? Através da purificação dos nossos comportamentos, através de você olhar todos os pulsos egóicos e transformá-los em quê? Em uma resposta consciente, né? Com todo o alicerce moral da espiritualidade e do amor incondicional. Só tem esse caminho. Então, se a gente fala assim, puxa vida, qual é o propósito? Tem um propósito único, que é só uno. Embora existam propósitos das forças integrativas, autoafirmativas, mas isto se refere a um nível só de consciência. A palavra última, o grande propósito é a conexão com o Criador, que é a consciência universal, que é através do amor universal, que é através da sabedoria. É para lá que nós temos que caminhar. É uma reta que indica muito claramente isso, né? Exatamente. Então, se você me pergunta, qual é o propósito de estar nesse planeta? Em última instância, é este. Né? Perfeito. A conexão com o Criador, a conexão com minha consciência, que é a porta de entrada para me conectar com essa essência divina. Então, e é interessante porque, se eu pensar dessa maneira, colocar exatamente como você colocou. Imagine que eu tenha chegado aqui sem saber absolutamente nada e eu enxergue o meu destino, o meu propósito de vida, como me conectar de alguma maneira a essa consciência suprema. Tudo à minha volta vai mostrar o contrário. Tudo à minha volta vai mostrar o contrário. Porque à minha volta eu vou ter um plano absolutamente material, que é disso que nós estamos falando, e que tem todas as setas voltadas para si próprio. Né? O autoconsumo, os prazeres mundanos, os desejos, né? Os desejos de uma maneira ampla. E aí a gente pode fazer um sacolão. Os desejos, eu posso falar dos julgamentos, eu posso falar, né, dos pecados capitais. Exatamente. E toda essa periferia que nos mantém presos a uma roda. Isso. Né? A uma roda sem fim, né? Porque ela é uma roda em si mesma, né? De autoalimentação. O tempo inteiro. Exatamente. Nós temos que quebrar isso e enxergar que há um propósito muito maior. Sabe um caminho longo para chegar lá. Sempre me chamou a atenção quando, isso desde criança, quando você via na imprensa sair, morreu fulano, né, e era alguém de projeção e tal. E aí eu ficava imaginando assim, o que ia acontecer com o Brasil quando esse camarada morresse? Né? E aí esse camarada morreu. O que aconteceu com o Brasil? Nada. No dia seguinte, a engrenagem está virando de novo. No dia seguinte, a luz pisca e está todo mundo colocando uma moedinha achando que vai ser milionário. Então, esse mecanismo ele é torpe. Ele faz você acreditar que existe uma saída dele, ele fica te dando coisas ali para você ficar correndo atrás do rabo. Exatamente. Por sorte, mesmo eu sabendo que esse objetivo nosso está distante, a gente vai vendo ao longo da vida que algumas referências foram sendo dadas para nós, para que a gente consiga alcançar essa claridade de consciência, né? A gente pode falar dos grandes avatares que vieram para a Terra, né, que são pessoas iluminadas, como Jesus, Buda, etc. E menos que isso até, eu posso também falar de pessoas que, talvez não com essa projeção toda, mas que estão espalhadas, e ainda hoje estão espalhadas, em todos os lugares do mundo, né? Muitas vezes é interessante isso, você pode às vezes estar conturbado, estar numa situação difícil. Isso já me aconteceu, né? De encostar na padaria para tomar um café, aí encosta uma pessoa do seu lado e começa a conversar, que coincidentemente, entre aspas, é o mesmo assunto que está te atormentando, e você sai dali com aquilo resolvido na sua cabeça. É interessante isso, né? É claro que a figura de Jesus, para onde ele me aponta, é fundamental. Ninguém é idiota de falar o contrário. Mas, de novo, né, são os pequenos contatos, né, os pequenos propósitos. Né, a pergunta é por que ocorre essa sincronicidade? Exato. É um acaso? O que é? Pois é. Né?
são provas, né, que a gente precisa estar atento, né, pois são sinais muito claros de que você não está simplesmente largado e aí abandonado, né? Há toda uma humanidade ao teu redor que está conectada com você. Então, e você sabe que certa vez eu li uma obra, eu não vou lembrar agora o título dela. Eu sei que era, acho que é Profecia Celestina, que na época ficou famoso. Sim, lembro. Eu não lembro quantos anos eu tinha. E para quem nunca leu, na Profecia Celestina, o personagem vai passando por tarefas que vão guiá-lo até chegar à luz, né? Ou até uma estado de consciência maior. Então o leitor, ele é de uma certa maneira levado a realizar essas mesmas tarefas. O que foi interessante é que tinha uma tarefa específica que você precisava falar com as pessoas. Falar. Não coisas banais, né? Se você parar em qualquer lugar e falar quanto está o jogo do Brasil, qualquer um vai responder. Mas, de fato, ter coragem de abordar alguém, conversar com essa pessoa, um assunto que pudesse ajudá-la ou elevá-la. Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. E eu vou te falar, é uma experiência, no mínimo, espetacular. Primeiro porque você se depara com medo de sair do seu universo, sob domínio, né? Entrar no universo de outro, ser, num primeiro instante, hostilizado, só que, ao mesmo tempo, você tem contato verdadeiro com a outra pessoa. Que é exatamente o que onde vivemos não propõe. Uhum. É isso que eu queria colocar, porque a gente vive de uma forma, desculpe, isolada. Eu não conheço mais meu vizinho, né? Pouco importa, e o pior, pouco importa quem seja, pouco importa o que tenha acontecido ou deixado de acontecer, né? E não é verdade, nós estamos todos ligados. E quando eu me dou conta disso, fica mais fácil começar a entender o propósito da minha vida. A tua fala me lembrou um ensinamento que o Buda nos deixou, isso há 2.500 anos atrás, né? Que ele falava assim, que as qualidades da nossa essência, né? Ele citava 4 qualidades da nossa essência, que era amor, compaixão, alegria e equanimidade. E ele falava assim, por que a gente vive mostrando as nossas diferenças e não nossas qualidades da nossa essência? Então a gente vive mostrando os erros do outro, sim. Julgamos, fulano se veste assim, fulano é assado, fez isso, aquilo outro. Ou seja, sempre estamos ressaltando as diferenças entre nós e não aquilo que é nossa essência, que são nossas qualidades, que é o que você está falando. Na hora em que você se relaciona com a pessoa através da compaixão, do amor, né? Ou ajuda a se elevar, né? A equanimidade, somos todos iguais, estamos todos aqui com esse mesmo propósito. Não existe ninguém superior um ao outro. Não, nada. Não é? Só que o fator econômico nos coloca agora num pedestal, porque eu tenho fulano, porque eu tenho carro, porque eu tenho isso, e acho que sou melhor do que o outro, né? Como ser humano, somos iguais e temos o mesmo propósito. Apenas alguns não despertaram, outros estão um pouquinho melhor e outros estão mais despertos, não é? Sim. Mas estamos todos na mesma busca. Todos na mesma busca. Então, o que nós temos que, para nosso público de buscadores, né, nos perguntar em que nível de consciência estamos e para onde queremos ir, né? Que realmente só tem um caminho, né? Não tem outro caminho, que é olhar nossos comportamentos diariamente, né? Refletir profundamente, usar nosso raciocínio, acalmar nossa mente para usar um raciocínio mais próximo da nossa consciência, né? Que a nossa consciência tem as respostas. A nossa consciência, se a gente consegue se conectar a ela, né? É o nosso grande mestre interior, e por lá que vem, né, as inspirações que vão nos dar o rumo correto, né? Mas temos que estar sempre olhando nossos comportamentos externos para efetivamente encontrar essa conexão com esse propósito maior, né? É por aí. É isso aí.
Música